Valendo. Vamos lá. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma aula, de Teologia para Todos. Nós estamos aí seguindo o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, E não se esqueça, esse livro tem aí em PDF. Quero agradecer aí o Carlos, o brother Carlos Dias, que pesquisou aí, encontrou o livro PDF, mandou para mim. Nós estamos disponibilizando aí o livro aqui na inscrição aí do vídeo, Aí você dá uma idinha lá e baixa o PDF do livro aí para você acompanhar. E os slides também, o PDF dos slides também está aí na descrição do vídeo, ok? Então vai lá e já baixa o PDF para você, o livro, para você acompanhar direitinho. Por quê? Tem muitas coisas... apesar de nós falarmos o principal aqui, tem muitas coisas importantes, muitas referências bíblicas, que precisam ser lidas, precisam ser vistas, para completar aí o ensinamento. E que não dá tempo de nós ficarmos aqui abrindo a Bíblia, lendo referências, ou então falando minuciosamente todos os assuntos, as ilustrações. Por isso é muito importante você adquirir o livro, ok? Então vai lá e pega o livro, é gratuito aí, PDF, para você acompanhar durante a semana, tá bom? Vamos lá então, hoje eu quero falar sobre os atributos de Deus, Nós falamos sobre a natureza de Deus a semana passada, sobre a existência de Deus, e agora nós vamos falar sobre os atributos de Deus, E o Deus Trino, a doutrina da Trindade, que é uma benção aprender sobre isso, desmistifica muita coisa, Abre a nossa mente, ok? Vamos lá então, os atributos de Deus. Qual a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades de todo o seu ser, ao passo que seus atributos indicam vários aspectos de seu caráter, ok? Há muito a dizer sobre um ser tão grande como Deus. Na realidade, aqui nós temos uma palhinha só, daquilo que é Deus, daquilo que Deus permite nós vermos, Que é o suficiente para nós exercermos fé. Mas tem muita coisa para se falar sobre Deus, tem muita coisa sobre a teologia, Então eu desafio você a ir mais fundo, buscar mais conhecimento, mais livros, Ler outros materiais sobre esse assunto, para enriquecer aí o teu conhecimento e edificar a sua fé, ok? O que Ele é, Há muita coisa para falar sobre o que Deus é, O que Ele faz, o que Ele é. Então, os nomes de Deus dizem respeito ao que Ele faz. Agora, os atributos de Deus dizem respeito ao que Ele é. E Ele revelou de si mesmo o suficiente para satisfazer o que nós precisamos, satisfazer as nossas necessidades sobre o conhecimento sobre Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, o primeiro atributo, são atributos não relacionados. O que é isso, pastor? É o que Ele é em si mesmo, independente da sua criação. Independente do que Ele cria, independente do que Ele faz, são atributos não relacionados a nada, é particular dEle. Deus, primeiramente, é Espírito, a espiritualidade de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala. Portanto, pode ter comunhão direta com as suas criaturas feitas à sua imagem. Deus não possui partes corporais, nem está sujeito às paixões. Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento material e não está sujeita às condições de existência natural. Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre Deus, Deus é 100% Espírito, Deus não está preso ao espaço e tempo, ok? Ninguém jamais viu a Deus, declara o apóstolo João. No entanto, em Êxodo, lá em 24, 9, 10, nós lemos que Moisés e certos anciãos viram o Deus de Israel. Mas não há contradição nisso. João fala que ninguém viu a Deus. E aí lá em Êxodo fala que Moisés e os apóstolos viram a Deus. Não há contradição nisso.
João quer dizer que nenhum homem jamais viu Deus como ele realmente é. Nenhum homem jamais viu Deus em toda a sua glória. Nenhum homem conseguiu ver isso, né? O que acontece? Deus dá um jeitinho de se mostrar ao homem, ele dá um jeitinho, ele se cobre de nuvens, se cobre de glória, né? Ele se transforma em outra imagem de anjo, de outro ser, até de homem, para falar com o ser humano. Mas nenhum homem nunca viu a Deus em toda a sua glória, ok? Né? A Bíblia fala de Deus como um ser que tem mãos, braços, olhos e ouvidos, e descreve-o como um ser que vê, sente, ouve e arrepende-se. Mas o que é isso? Pastor, se Deus é espírito, como assim ele tem mãos, braços, olhos e ouvidos? Você vai ver as referências aí depois no livro, você acompanha. Tem referência que fala das mãos poderosas de Deus, o braço poderoso de Deus, que Deus estendeu as suas mãos, né? Que os olhos de Deus estão atentos, Deus inclinou os ouvidos para ouvir, né? E descreve como um ser que vê, sente, ouve, arrepende-se. O que é isso? Isso chama-se linguagem antropomórfica. Linguagem antropomórfica, né? O que quer dizer isso? É uma linguagem que atribui, Deus atribui a Ele mesmo partes do corpo humano para que o ser humano o entenda, para que o ser humano entenda o que ele está fazendo, o que ele está agindo e como que ele está fazendo, ok? Então, é uma linguagem que atribui partes do corpo humano ao espírito, para que o ser humano consiga entender o agir de Deus. Mas não que ele tenha aquilo, é uma linguagem antropomórfica, né? Então veja bem, o primeiro atributo não relacionado é a espiritualidade. O segundo, a sua infinidade. Deus é infinito. Deus é infinito. Deus é incriável. Ele não tem um começo, não tem um fim. E como eu disse na outra aula, o nome, né, Jeová vem do verbo ser, que se manifesta. Né? Eu me manifestei, me manifesto e me manifestarei. Né? Ele não tem começo, meio e fim. Ele é o que era, o que é, o que há de vir, é eternidade passada e eternidade futura. Ele é eterno para frente e eterno para trás. Ok? Ele é infinito em relação ao espaço. Né? A natureza da Trindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as suas partes. Nenhuma parte existente está separada de sua presença ou de sua energia. Nenhuma parte existente está separada de sua presença ou de sua energia. Em relação ao tempo, né? Mas antes de nós falarmos aqui em relação ao tempo, essa questão em relação ao espaço é interessante. Até pouco tempo atrás, isso era inconcebível para o ser humano. Era inconcebível, o ser humano não conseguia conceber essa ideia de Deus estar em tudo ao mesmo tempo. Mas hoje, a física quântica ela está chegando num momento em que o homem está desprovido de fé, no momento que o homem está desprovido da religião, está desprovido dos princípios de Deus, né? O homem está cada vez mais longe de Deus, então tem algumas coisas que não basta mais você só falar, você precisa meio que provar, né? Então a física quântica ela vem num tempo, ela vem num momento que cientificamente hoje consegue praticamente que se provar essa questão da infinidade de Deus em relação ao espaço, Deus estar em tudo e em todos ao mesmo tempo. Através das pesquisas que são feitas hoje, nós vemos que tudo que existe, na pesquisa vai se mostrando, né? As moléculas, as células, depois chega no átomo, depois do átomo ainda vem outras moléculas menores ainda. Então, até se chegar num ponto em que, na realidade, tudo é energia,
tudo é luz. A fonte de todas as coisas materiais é luz, é energia. E Deus é essa energia. Tudo que existe nesse mundo, a fonte é energia, é luz. Por isso que Deus está em tudo e em todos ao mesmo tempo. Porque essa energia emana dele. Ele está em tudo que existe, né? A física quântica explica isso melhor, né? Tem muita gente usando a física quântica para duvidar de Deus, mas na realidade a física quântica veio para provar a existência de Deus. Mais uma prova da existência de Deus na natureza, né? A física quântica. Então veja bem, em relação ao tempo, Deus é eterno. Ele existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. O passado, o presente e o futuro estão presentes em sua mente. Sendo eterno, ele é imutável. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. A unidade de Deus. Deus é único. Ouça, ó Israel, ele fala. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. El Elyon, El, o Deus Altíssimo, né? É o único, não há outro. Haveria contradição entre esse ensino sobre a unidade de Deus e o ensino da Trindade no Novo Testamento? Tem alguma contradição entre esse ensinamento de que Deus é o único Deus? E aí vem o Novo Testamento, o ensinamento da Trindade, que Deus é três, é triuno. Não tem. A unidade, né, é preciso distinguir entre dois tipos de unidade. Isso aqui é muito importante você saber. As pessoas se confundem muito nisso. As pessoas não conseguem entender esses dois tipos de unidade. São dois tipos de unidade. Veja bem, quando Deus fala que é o único Deus, quando Deus fala que Ele é um, nós temos que entender que na linguagem de Deus, na linguagem bíblica, e na linguagem original lá do hebraico, essa unidade tem dois sentidos. Não é como para nós, quando fala um, é um só, né? Esse celular aqui é um celular, é um só, né? Não, Deus, um para Ele tem dois sentidos. Veja bem, existe a unidade absoluta, que é o que eu acabei de falar, eu sou um, né? A unidade absoluta. Existe a unidade composta. Quando lemos que o homem e mulher serão uma só carne, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de duas pessoas. Estão entendendo, gente? A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como uma unidade composta de três pessoas divinas em unidade essencial e eterna. Entenda isso. Lá no céu, muitas pessoas perguntam, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver um Deus ou três? Nós vamos ver três pessoas ou vamos ver uma só? Quando você olha para um casal, você está vendo quantas pessoas? Duas pessoas. Para Deus, um casal é um, porque eles estão em íntima unidade. Íntima unidade. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Uma unidade composta. E os dois serão uma só carne. Então, faça essa distinção na sua mente, sempre que você pensar na Trindade. Deus fala que é um, mas ele é uma unidade composta de três pessoas, porque eles caminham em perfeita unidade. Eles pensam igual, eles agem em conformidade um com o outro. Tudo que um faz, os outros dois estão presentes. Tudo que Deus faz, Jesus e o Espírito Santo estão participando. Tudo que Jesus faz, Deus e o Espírito Santo estão participando. Tudo que o Espírito Santo faz, Deus e Jesus estão participando. Tudo que eles fazem é em comum acordo. A comunhão deles, a unidade deles é perfeita. É uma unidade composta. Então Deus considera os três como um. E lá no céu nós vamos ver três. Como você olha para um casal aqui e você vê dois. Lá no céu nós vamos ver três pessoas. E também pelos testemunhos, até mesmo de crianças, que já foram arrebatadas aos céus. A internet está repleta de testemunhos irrevogáveis, de pessoas que tiveram experiências, que foram aos céus, e voltaram, e relatam. Eu vi testemunhos de crianças,
que chegaram no céu e abraçaram as 3 pessoas, né? Não só uma, mas 3 pessoas, ok? Vamos lá. Atributos ativos. O que Deus é em relação ao universo. Primeira coisa, a onipotência de Deus. Nós falamos muito, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. O que significa isso, né? Deus é onipotente, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você vê que os nomes de Deus vão se encaixando aqui também nos atributos, né? Os atributos estão é o que Ele é, né? E o que Ele é está relacionado também com o que Ele faz, né? A personalidade de Deus. Primeira coisa, onipotência. Ele tem poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza. Tudo que está em harmonia com essa natureza, Deus é poderoso para fazer. O que é isso, pastor, em harmonia com a sua natureza? Vocês perceberam que Deus deixou a Bíblia falada, deixou a Bíblia escrita, a Bíblia inspirada. E fora da Bíblia, muito pouco se ouve Deus falando aí à torta e direita. Por que Deus não fala à torta e direita aí pelo mundo afora? Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus disser, tudo que Deus decretar, Ele tem que cumprir. Então, Deus, a Bíblia, tudo que precisa acontecer, tudo que relacionado ao homem, em relação à vida do ser humano, à vida cristã nessa terra, as coisas que ainda vão acontecer, né? Com as pessoas boas, com as pessoas más, com os demônios, com Satanás e tudo mais, tudo Deus já deixou escrito, já está escrito. As pessoas perguntam, se Deus é tão bom, por que Ele deixa Satanás fazer tudo isso? Por que acontece tantas coisas ruins neste mundo? Ei, fique tranquilo, na hora certa, a ira de Deus virá sobre Satanás e seus seguidores. Deus não faz nada agora, porque se Ele fizer agora, Ele está entrando em contradição com a sua própria palavra, que já disse, já está escrito tudo que vai acontecer. Então Ele não vai fazer nada contra a sua própria natureza, contra aquilo que já está escrito, contra aquilo que já está falado. Deus não vai agir agora, Deus vai agir depois, conforme Ele já falou que vai agir. Ok? Se Ele fizer qualquer coisa agora, se Ele entrar, intervir, fizer qualquer coisa, Ele está indo contra a sua própria palavra, e Deus não vai fazer isso. Segunda coisa, Ele tem controle e soberania sobre tudo que existe ou que pode existir. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então a onipotência de Deus é poder para fazer tudo, é soberania sobre tudo. Ele é soberano sobre tudo. Tudo que acontece neste mundo, tudo está dentro do controle e soberania de Deus. Por isso, nós estamos vivendo essa época de pandemia, as igrejas estão fechadas. Não fique cheio de questionamentos sobre isso. Não fique questionando, não fique murmurando, não adianta. Tudo isso está debaixo da soberania e controle de Deus. A igreja vai reabrir a hora que Deus falar que tem que reabrir. A hora que Deus der o aval para reabrir. O comércio vai reabrir a hora que Deus disser que tem que reabrir. Não são os governantes que vão definir isso, é Deus que influencia sobre isso. Deus está no controle sobre essas coisas. É a onipotência de Deus que está no controle de tudo isso. A soberania de Deus que está no controle de todas as coisas. E Deus também é, meus irmãos, onipresente, né? Impossível de ser limitado pelo espaço material. Deus não está preso ao espaço como nós estamos. Deus não está preso. Quando Jesus apareceu, né, para os apóstolos, logo depois da sua morte, ele aparecia dentro dos lugares, da casa fechada, com todo mundo lá dentro, ele aparecia lá dentro. Então não tinha limites para ele, né? Não há limite de espaço. Como aconteceu com Filipe, logo depois, no começo já da igreja primitiva, ele estava lá em Samaria pregando e os milagres acontecendo, e de repente ele sai de lá, ele encontra o eunuco, ele prega para o eunuco, e a Bíblia fala que depois do batismo de eunuco, Felipe
ele sai daquele lugar e ele se encontra já em Azoto. É uma terra lá da antiga Filistéia, dos antigos filisteus, que está mais ou menos a 35, 40 quilômetros de onde ele estava. Então, isso é um pouquinho, né, da onipresença de Deus. Está num lugar e no outro ao mesmo tempo. Ele pode passar de um lugar para o outro ao mesmo tempo, e ele está em tudo e em todos ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo e de todas as coisas ao mesmo tempo. Nada, 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 nada pode ser encoberto, né? Nada, nada, nada encoberto aos olhos de Deus. Ok? Vamos lá. Onisciência, Deus é onisciente porque Ele conhece todas as coisas. Ele não precisa raciocinar nem fazer pesquisas, tampouco aprender gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. Ele sabe tudo do passado, presente e futuro instantaneamente. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca chegue a um ponto de querer dizer a Deus como Ele tem que agir. Dizer a Deus o que Ele está fazendo. Nunca comece a discutir com Deus sobre o que Ele está fazendo na sua vida, como Ele está lidando com você. Ele sabe de todas as coisas. É instantâneo o conhecimento de Deus do passado, presente e futuro. Não queira discutir com Deus, ok? Na história da Bíblia, nós vemos algumas pessoas discutindo com Deus, contendendo com Deus, e por mais que eles prevaleceram em algumas coisas, nós vemos que o resultado daquilo futuramente não foi bom, porque eles quiseram dizer a Deus como que eles queriam que Deus agisse nas suas vidas, e o resultado daquilo não foi bom. Nós vemos isso com Abraão, nós vemos isso com Moisés, nós vemos isso com Balaão, nós vemos isso com Jonas, nós vemos isso com Pedro, depois lá no Novo Testamento, né? Nós sempre estamos vendo isso acontecer. Veja bem, atributo de Deus aí não relacionados também tem a sabedoria de Deus, né? Ele tem poder para aplicar seu conhecimento para que se realizem os melhores propósitos possíveis pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem da forma certa e no tempo certo. Eu vou ler isso aqui de novo. O que significa a sabedoria de Deus? Deus é sábio, 100% sábio. O que significa a sabedoria de Deus? Preste atenção nessa leitura. Ele tem poder para aplicar o seu conhecimento, ele conhece todas as coisas, para que se realizem os melhores propósitos possíveis, pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem da forma certa e no tempo certo. Ok? Essa ação da parte de Deus de organizar todas as coisas e executar sua vontade no curso dos eventos com a finalidade de realizar o seu bom propósito, chama-se providência. O Deus da providência, Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas. Então essa ação de Deus de organizar todas as coisas, executar a sua vontade no curso dos eventos, com a finalidade de realizar o seu propósito, chama-se providência. Ok? A soberania, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e dispor delas como lhes apraz. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre atributos morais agora de Deus. Nós falamos sobre os atributos não relacionados, vamos falar um pouquinho sobre os atributos morais de Deus. Nós falamos, aliás, 2 atributos aqui, né? Os atributos não relacionados e os atributos ativos de Deus, o que Deus é em relação ao universo, né? Nós acabamos de falar. E agora nós vamos falar sobre atributos morais, Deus e as criaturas morais. As formas de Deus lidar com os homens, aprendemos sobre os seguintes atributos, né? Ao examinar as formas como Deus age com os homens, nós aprendemos sobre os seguintes atributos de Deus. Veja bem, primeira coisa, a santidade de Deus. A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral,
Ele não peca nem tolera o pecado. Santo significa separado, totalmente separado de tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim no universo, todo pecado, tudo aquilo que é pecado, daquilo que é sujo, daquilo que é da parte do diabo, tudo aquilo que não é do bem, tudo aquilo que não é da luz, Deus é separado dessas coisas. Então, lá no Novo Testamento, né, a Bíblia nos fala, sede santos. Jesus fala, sede santos como eu sou santo. Os apóstolos falam, se você serve um Deus santo, seja santo também. Ande em santidade. Ande em santidade, né? Esse é o atributo, os atributos morais de Deus. O primeiro é a santidade. E depois vem a justiça de Deus. Justiça é o quê? A justiça é a santidade em ação. Justiça é a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com as suas criaturas. Quando Deus faz justiça, Ele está exercendo a sua santidade. Talvez você nunca pensou em justiça por esse sentido, mas quando Deus exerce justiça, quando Deus faz justiça, Ele está exercendo a sua santidade. Então, justiça é a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com suas criaturas. Quando é que Deus manifesta esse atributo? Quando livra o inocente e condena o ímpio e exige que se faça justiça. Quando Deus perdoa todo aquele que se arrepende. Quando castiga e julga o seu povo. Quando salva o seu povo, Ele está manifestando a sua santidade, fazendo justiça e manifestando a sua santidade. Né? Quando Ele dá vitória à causa de seus servos fiéis, Ele está fazendo justiça, manifestando a sua santidade. Ok? Fidelidade. Deus é santo, Deus é justo e Deus é fiel na sua essência. Não simplesmente como chavão, né? Como uma palavra jogada aí ao vento, mas quando você fala que Deus é justo, que Deus é santo e que Deus é fiel, pensa na natureza de Deus. Isso é o que Ele é e o que Ele faz, é o que Ele age, é o ser de Deus, né? Deus reflete o seu amor através dos seus atributos. Deus é fiel, Ele é absolutamente digno de confiança. Sua palavra não falha, nunca falha. Aqui nós temos várias referências que nos mostram a fidelidade de Deus. Por isso você pode confiar em Deus de olhos fechados. Você pode confiar em Deus. Quando Ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pode quietar. Quieta, espera, ora e clama e veja como Ele fez lá com o povo de Israel diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó lá atrás, gente. O Mar Vermelho na frente. Não tinha saída. E Ele então dá uma palavra a Moisés, Ele diz, fiquem quietos, vocês não vão precisar fazer nada. Vede hoje o livramento que eu vos darei. Esse inimigo que vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus fiel. Ele tirou o povo do Egito. Ele salvou o povo. E Ele cuida desse povo. Ele tirou você do mundo, da escravidão, das trevas. Fica tranquilo, Ele cuida. Quando Ele fala, aquietai-vos, pode confiar. Quando a Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Deleita-te. O que significa essa palavra deleite? Deleita-te no Senhor. Deleitar é desfrutar. Desfruta, confia nesse Deus e desfruta do Deus que você tem. Desfruta.
Você não precisa ficar preocupado em pagar ele para fazer nada. Você não tem que fazer oferenda, você não tem que fazer nenhum sacrifício, nada. O sacrifício que você precisa fazer é o sacrifício do teu eu, do teu ego, da tua pessoa. Lá na cruz do Calvário, é se entregar a Jesus. Esse é o sacrifício perfeito a Deus. Sacrifício voluntário, racional, um culto racional a Deus. Ok? Então confie em Deus, simplesmente confie. A fidelidade dele é real, é verdadeira. E a misericórdia de Deus, né? Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel e é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação. O que significa misericórdia? A palavra misericórdia, ela significa que o mal que nós merecíamos, ele não permitiu sobrevir a nós. A graça é o bem que eu merecia. Aliás, é o bem que eu não merecia. A graça é o bem que eu não merecia, mas ele escolheu me dar. Agora, a misericórdia é o mal que eu merecia, a condenação que eu merecia, e ele escolheu não me dar. Ele escolheu não deixar sobrevir a nós o mal que nós merecíamos. Ele é um Deus misericordioso. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na nossa vida. Ei, isso é tremendo. Talvez você já leu isso quantas vezes, talvez você sabe disso, mas a partir de hoje começa a viver com essa consciência que a santidade de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus passa a ser uma consciência profunda e te leva a ter um temor maior de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você vai viver uma nova vida com essa consciência. Porque quanto mais nós aprendemos sobre Deus, mais temor de Deus nós temos. E a Bíblia fala, lá em Salmos 25:14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Paulo fala, portai-vos com temor a Deus na vossa peregrinação na terra. Ele não fala portai-vos com amor, ele fala portai-vos com temor. Conhecer essa grandeza de Deus nos dá condições de ter um temor maior de Deus. A teologia não é só para deixar a tua cabeça que nem uma melancia de conhecimento, né? Não, a teologia é para você aumentar o seu temor a Deus, a um Deus tão grande, tão poderoso como este. Quando eu tenho consciência da grandeza de Deus, eu reverencio esse Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Quando eu tenho essa consciência, eu reverencio esse Deus. E essa reverência, esse respeito, gera temor por toda a autoridade instituída por Ele. E esse temor gera intimidade. Intimidade gera conhecimento. E eu amo uma pessoa até o ponto que eu a conheço. Quanto mais eu conheço a pessoa, mais eu tenho condições de amar esta pessoa. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu amo Deus. Mais eu tenho intimidade com Deus. E isso faz o quê? Isso gera em mim a unção necessária para exercer o meu ministério. O segredo do ministério bem-sucedido é conhecer a Deus. Não só saber sobre Deus, mas ter a consciência de quem Ele é, se achegar a Ele, é ter amizade com Deus. Porque esse Deus, tão grande, tão poderoso, que pela graça me salvou, pela misericórdia me guarda e me protege, esse Deus escolheu morar aqui dentro de mim. Ok, meus irmãos? Isso é a teologia verdadeira. É por isso que eu escolhi esse livro aqui para falar para vocês. Por quê? A teologia sistemática, a teologia elementar e alguns outros tipos de teologia são livros mais grossos do que a própria Bíblia. Mas são livros escritos por teólogos tradicionais que não tiveram experiência com o Espírito Santo. Então tem muita letra, né? Mas pouca vida. A letra mata. Esse livro foi escrito por uma pessoa pentecostal.
Então ele tem uma consciência da intimidade que nós precisamos ter de Deus, da revelação que eu preciso ter da pessoa de Deus através da teologia, e não só o conhecimento sobre essa pessoa. Ok? Veja bem. E aí então, veja bem esses atributos: santidade, justiça, fidelidade, misericórdia e amor. Olha só que bênção, né? O que fala lá em João 3,16? Eu não vou nem me ater muito aqui falando sobre o amor de Deus, porque não precisa. Só de citar João 3,16, que Deus amou o mundo, me amou, amou você, o mundo, as pessoas, de tal maneira que Ele deu o único Filho que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou, não precisa falar mais nada do amor de Deus. E Deus ainda tem a bondade, né? A bondade de Deus. Para certas pessoas, a existência do mal e do sofrimento apresenta um obstáculo à crença da bondade de Deus. Como eu disse agora há pouco, muitas pessoas ficam perguntando, né, por que isso, por que aquilo, por que acontece isso, por que Deus deixa isso, por que Deus permite aquilo. Então, a existência do mal e do sofrimento apresenta um obstáculo para a crença de muitas pessoas. Muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. Como eu disse, o ateu, né, o ateísta. Muitas pessoas partem para o ateísmo por estar frustrado com tantas coisas ruins que acontecem nesse mundo. Eles não acreditam que Deus existe porque tantas coisas ruins acontecem. Só que a questão é a seguinte: Deus não é responsável pelo mal que acontece nesse mundo. Praticamente todo o sofrimento que há no mundo é consequência da desobediência deliberada do homem. Ok? Vamos lá então, eu quero falar um pouquinho aqui. Sobre nós falamos gastamos um tempo grande aqui para falar, né, da questão dos atributos de Deus, mas eu quero falar um pouco sobre a Trindade, gente. A doutrina da Trindade, né? É interessantíssimo você saber sobre a doutrina da Trindade. Vamos passar aqui agora para o Deus triuno, a doutrina da Trindade. O que acontece? Como eu disse aquela hora, os três cooperam unidos para um mesmo propósito. De maneira que, no sentido pleno da palavra, eles são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. Ao mesmo tempo, os três trabalham juntos. O Pai testificou do Filho, o Filho testificou do Pai, o Filho testificou do Espírito Santo, e mais tarde o Espírito Santo testificou do Filho. Um testifica do outro, um fala do outro. Ok? Né? A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada e não uma doutrina concebida pela razão humana. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Trata-se de uma expressão teológica que surgiu no século II para descrever a divindade. A doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Na realidade, a palavra não existe. A palavra veio no segundo século, mas essa doutrina já existe desde o começo da Bíblia. Lá em Gênesis, quando Deus usa o seu nome, Elohim, na criação, Elohim, como nós dissemos na outra aula sobre os nomes de Deus, Elohim está no plural, são deuses. Agora, Deus não podia entrar em pormenores lá no passado sobre isso, não tinha como. A imaturidade deles ainda era muito grande, eles não estavam preparados para ouvir sobre isso. E também tem o seguinte, eles, no Antigo Testamento, era difícil para Deus falar sobre isso, porque no mundo em que o culto de muitos deuses era comum, tornava-se necessário acentuar para Israel a verdade de que Deus é um e que não havia outro além dele. Embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, sua origem pode ser encontrada no Antigo Testamento.
Sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus, Elohim, ele estava realmente dizendo deuses, pois a palavra é plural. Essa palavra é plural. Então, veja bem, naquela época, gente, era comum as pessoas servirem a muitos deuses. Eles tinham vários deuses, os povos tinham muitos deuses naquela época. Então, dificilmente Deus poderia falar para o seu povo que ele queria que crescesse somente nele. Ele iria falar que eram deuses, né? Porque eles iam entender que servir a mais de um Deus era comum e podia. Então não tinha como ele difundir essa ideia lá no Velho Testamento. Mas já no Novo Testamento, com o Espírito Santo dentro de nós, foi necessário ele difundir essa teologia, né? Se você vê lá na bênção apostólica, Paulo fala o quê? Né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito de Deus. A Bíblia tem vários lugares, várias referências que citam no Velho Testamento e no Novo Testamento os três, né? O Espírito de Deus, a pessoa de Deus, né? Lá no Velho Testamento, quando eles falavam deuses, eles tinham a ideia de duas pessoas, Deus e o Espírito de Deus. Porque o anjo de Deus, eles consideravam que era Deus. E na realidade nós vamos ler, quando nós estudarmos lá a Cristologia, né, a doutrina de Cristo, que o anjo do Senhor, na realidade, era uma manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento. Mas eles não entendiam isso, né? Eles não sabiam que Deus tinha um filho. Hoje nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas lá atrás eles atribuíam simplesmente a Deus e ao Espírito de Deus. Por isso que eles entendiam Elohim, que Deus incluía o seu Espírito no seu nome. Mas hoje nós entendemos que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa unidade composta, caminhando em inteira e plena unidade de comunhão, que eles se consideram uma só pessoa. Todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Veja bem, fala o Pai, né? Em Isaías 63 fala do Pai. E se você for lá em Salmos, você vai ver alguns lugares que fala o Filho de Jeová. Quem é o Filho de Jeová? Quem é o Filho de Jeová? Está lá no Velho Testamento escrito isso. E fala também várias vezes, né, sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Eles não usam esse termo lá no Velho Testamento, Espírito Santo, mas eles usam o termo Espírito de Deus. Ok? Vamos lá. E quando os anjos, ali no trono, quando os anjos estão falando ali, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão usando a palavra Elohim. Por que Elohim? É santo 3 vezes, cada vez para uma pessoa da Trindade. Santo, eles estão dizendo, Jeová é santo, Jesus é santo, né? E o Espírito é santo. Que coisa maravilhosa, que revelação, né? No Novo Testamento também, gente. No Novo Testamento, então, se fala muito. A igreja primitiva, o que acontece? Para a igreja primitiva, para a igreja, foi mais fácil a doutrina da Trindade, porque lá no Velho Testamento, o relacionamento deles com Deus era muito religioso, era muito teórico. O relacionamento deles com Deus era muito saber sobre Deus, né? E não ter intimidade com Deus. Era muito cheio de rituais, era um relacionamento ritualístico, onde eles traziam o sacrifício, somente o sacerdote entrava lá. Então, para eles era muito difícil entender a doutrina da Trindade, por isso que essa palavra nem existia lá no passado. Mas para a igreja, não. Por quê? Deus enviou quem para a igreja, para nós? O seu Filho, Jesus. Ele ensinou a chamar Deus de Pai. Ele se denominou o Filho. E logo depois ele disse, o Pai não vos deixará órfãos. Ele enviará a vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que vai testificar de mim, vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei. Então, para a igreja era fácil, porque na igreja não é um relacionamento ritualístico. A igreja tinha uma experiência com cada uma dessas pessoas.
A igreja tinha experiência com a palavra, a igreja tinha a experiência com Jesus, a experiência da cruz, a transformação da cruz nas suas vidas, e a igreja tinha experiência com o Espírito Santo morando dentro deles. A igreja tem a experiência do Espírito Santo aqui, ó, né? Agora as leis estão escritas aqui, o Espírito Santo aqui dentro. A igreja tem experiência com o Espírito através dos dons, através dos frutos, né? Dos ministérios, os ministérios de Deus, os dons de Deus. Então, para a igreja é muito mais fácil, ok? Né? Deus Pai era para eles uma realidade, o Filho era para eles uma realidade, e também o Espírito Santo era para eles uma realidade. Aquilo, a Trindade para a igreja primitiva e para nós até hoje, é uma realidade, diferentemente de lá no passado, no Velho Testamento, onde um relacionamento era ritualístico, onde eles não podiam se achegar à presença de Deus, eles tinham que se achegar a um intermediário, a um sacerdote, que ia fazer um sacrifício, e levar o sangue do sacrifício lá na presença de Deus. Era totalmente diferente. Um ou outro que recebia uma visitação do Espírito Santo, o Espírito Santo vinha sobre um profeta no Velho Testamento, e ele então profetizava, realizava sinais, maravilhas. Hoje não, o Espírito Santo vem dentro. Emanuel, Deus dentro do homem, Deus conosco, Deus lá dentro. Aleluia! Tem um slide aí que eu deixei aí, pedi para a Mariana fazer, que é somente sobre as referências, né, provando aí a Trindade mencionada aí no Novo Testamento. Tem uma referência aí com várias, tem um slide aí com várias referências. Vai lá depois, dá uma lidinha, leia esses textos, né? E nós temos a doutrina da ilustração. Obtemos as ilustrações de 3 fontes: a natureza, a personalidade humana e as relações humanas. Na natureza, né, nós já falamos na natureza, como que Deus se manifesta na natureza, né? E a personalidade humana, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é um, e no entanto é tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. Quando Deus falou lá no passado, olha só, Deus usa o termo Elohim, e quando ele vai fazer o homem, para tudo, ele disse: haja, 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 haja luz, haja isso, haja aquilo, cresça, produza, haja, cresça, produza. Agora, quando ele foi fazer o homem, ele usou outra palavra, ele usou uma palavra no plural, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. O que quer dizer esse termo, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança? No que nós somos a imagem e semelhança de Deus? O homem também é uma trindade. Existe a trindade divina e existe a trindade humana. O homem é um só, por isso que nós temos que entender a trindade. São 3. O homem é corpo, é alma e é espírito. Nós somos uma trindade. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essas palavrinhas lá no hebraico, no original, elas provêm, imagem e semelhança, elas provêm das palavras funcionamento, essência, ser igual, funcionar como Deus funciona, ser como Deus é, ter a essência de Deus. Essas palavras querem dizer isso. Então Deus fez o homem, ele está falando assim: ó, façamos o homem para ele ser como nós somos, para ele funcionar como nós funcionamos, para ele ter a essência que nós temos. Olha que coisa tremenda a doutrina da Trindade, né? Ela está revelada na natureza humana, na personalidade humana, né? E no relacionamento também. O nosso governo é um, mas é constituído de 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. A constituição da família, quando Deus constitui a família, o que ele está fazendo? É uma representação da Trindade também. Quando ele constitui
marido, esposa e filho. Representa o quê? Pai, Espírito Santo e Jesus. Quando ele fala, né, de marido, esposa e filho, pai, mãe e filho, está representada aí a Trindade. A instituição família foi a primeira instituição divina na Terra. A instituição família, ela veio antes da instituição igreja. Ela foi instituída antes de tudo, antes do pecado, antes da igreja, antes da lei, antes de qualquer coisa. Ela representa a Trindade de Deus na Terra, a presença de Deus na Terra. Ela é a verdadeira igreja. O propósito final de Deus com a igreja é isso, é que cada família, cada pai de família, seja o sacerdote, o pastor da sua família, discipula seus filhos, cuida da sua esposa, a esposa representando o Espírito Santo como auxiliadora do marido, e os filhos representando Jesus, obedientes, humildes, servos até em última instância. É uma representação da Trindade de Deus. Ok? Tá joia? Se ficou alguma dúvida aí para você, hoje nós falamos sobre, né, os atributos de Deus e a Trindade de Deus. Tem muita coisa mais aqui para se falar da Trindade, mas eu acredito que você entendeu. A principal coisa que você precisa entender é a unidade, né, absoluta e a unidade composta. Deus, Elohim, é uma unidade composta, 3 em 1. Ok? Né? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Nós demos aí 1 hora já do nosso começo. Terminamos essa aula de hoje. Semana que vem você não pode perder. Nós vamos falar da doutrina dos anjos e a doutrina de Jesus Cristo. Eu vou falar tudo aí sobre os anjos maus, os anjos bons, Satanás, sua queda, como eles agem. Vou falar da doutrina de Jesus Cristo também, cristologia, explicar aí a natureza do Senhor Jesus. Então não perca, vem conosco, né? Não pare não, vamos seguir junto aqui. Você vai ver que você vai terminar esse curso com a outra concepção em relação à Bíblia e a Deus. E isso vai edificar a sua fé para você viver um novo tempo na sua vida, ok? Deus abençoe, fique com Deus, até lá, até a semana que vem, em nome de Jesus.